Você provavelmente já ouviu falar sobre consórcio. Teve um amigo, um familiar, um colega de trabalho que falou bem ou mal, certo, dessa modalidade de compra que inclusive é nativa aqui do Brasil, fomos nós brasileiros que inventamos, e é um assunto bem polêmico, é difícil de comparar, tem muitas diferenças entre um consórcio e um financiamento tradicional, e a gente está aqui hoje gravando esse vídeo justamente para te ajudar a responder essa pergunta. Será que é melhor eu fazer um consórcio para comprar um imóvel ou será que é melhor ir no tradicional e fazer um financiamento? Meu nome é Gustavo Nasser, sou planejador financeiro e sócio da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora que tanto gera o investimento dos nossos clientes quanto ajuda com essas questões, e o vídeo de hoje vai ser justamente para responder essa questão. Então, primeiro vamos entender como que funciona essas duas modalidades de compra. Começando pelo financiamento, que é o mais tradicional. Se eu quiser comprar uma casa de 1 milhão, um imóvel de 1 milhão, e eu vou fazer isso através de um financiamento, o que eu preciso fazer é dar uma entrada, o mínimo sendo 20% do valor total, certo? Então, no caso, 200 mil, e eu vou financiar o restante desses 800 mil. E aí, a cada mês que passa que eu tenho esse financiamento, eu vou pagando uma parcela, composta ali de juros e amortização dessa dívida, e no final dos 180 meses, 360 meses, depende ali do prazo que você contratar, você vai ter que quitar dessa dívida. Já o consórcio, ele é diferente. Eu vou entrar em um grupo em que várias pessoas têm o objetivo de ou adquirir um imóvel, um automóvel, e elas vão pagar parcelas mensais para esse grupo, e com essas parcelas mensais, todo mês alguém vai conseguir adquirir esse bem. Então, se for um apartamento, alguém vai receber o valor de crédito contratado. A gente tinha combinado de 1 milhão antes para o financiamento, então vai ser 1 milhão que essa pessoa vai receber para poder fazer a compra desse bem. Ela vai pagando as parcelas, cada mês alguém é contemplado, e você também pode receber antecipadamente por lance. Se eu fizer um lance, adiantar ali o pagamento do meu saldo devedor, das minhas parcelas, e esse meu lance que eu ofereci for o maior entre aqueles do grupo do consórcio, aí nesse mês eu vou ser contemplado. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos as diferenças fundamentais entre como funciona um consórcio e financiamento, vamos às consequências dessas diferenças, certo? O primeiro é que quando eu faço um financiamento, esse meu financiamento ele está atrelado a um imóvel e, por consequência, assim que eu faço financiamento, eu já consigo usufruir desse imóvel, já consigo morar nesse imóvel. Já no consórcio, eu estou atrelado àquele valor que eu quero adquirir com aquela carta. E aí vai depender de quando eu for contemplado para aí sim eu receber esse valor. E aí aqui a gente já tem o nosso primeiro contrapeso do consórcio, certo? Já tem o nosso ponto negativo, que é esse valor que eu preciso hoje para comprar o imóvel pode ser diferente lá na frente. Se a minha carta de consórcio ela era de 1 milhão e o meu apartamento passou de 1 milhão para 1 milhão e 200, eu posso precisar pegar ainda mais dinheiro do que eu estava imaginando para conseguir comprar esse apartamento. Para combater esse risco do seu imóvel não ter mais aquele preço que a carta te dá e você não conseguir comprar esse imóvel, o consórcio ele é ajustado por índices inflacionários, muito comumente pelo INCC. E aí está a nossa segunda diferença, certo? Um financiamento ele é comumente ajustado pela taxa TR, que é uma taxa bem baixinha, tem valores históricos muito menores do que qualquer índice inflacionário do Brasil, enquanto no consórcio a gente vai ter um índice inflacionário que pode ter uma flutuação muito grande, chega a passar de 10% em alguns anos no Brasil. Então eu vou estar sempre ali querendo ver no consórcio se vai explodir a inflação, se não vai, porque é um risco que eu vou estar correndo das minhas parcelas de um dia para o outro crescerem bastante. E para ser específico, não é de um momento para o outro, é sim de um ano para o outro, porque o consórcio ele vai sempre ser ajustado no final do ano, enquanto esse financiamento é ajustado no mês a mês. Como consequência dessa diferença ali, né, de índice que é utilizado para corrigir, tem muitos momentos que o seu saldo devedor no consórcio ele sobe, enquanto no financiamento ele está sempre diminuindo. Pode ser uma parcela constante ou pode ser a própria parcela que está diminuindo, mas no consórcio a sua parcela vai começar a crescer de um ano para outro, porque em teoria, quando você contrata ele, você já sabe exatamente quanto tem que pagar e a partir daí você só tem a aumentar com esses índices inflacionários. E esse ponto que eu falei agora é justamente a nossa terceira diferença, que é a taxa de administração contra os juros de um financiamento. A taxa de administração do consórcio, quando eu contrato ele, eu obrigatoriamente vou precisar pagar ela para ter esse meu imóvel.
Enquanto no financiamento, se eu tiver o saldo devedor hoje e quitar amanhã, eu não vou mais pagar juros, no consórcio eu sempre vou ter que pagar essa parcela que vai para o banco, que vai para o meu administrador. Então tem essa diferença de que, enquanto no consórcio meu valor vai aumentando, eu sempre vou ter que pagar esse combinado com o banco, no financiamento, se eu mudar de ideia, se eu quiser quitar esse financiamento de forma antecipada, eu não vou ter esses juros para pagar. Bom, agora então vamos pegar a nossa planilha que a gente fez para ajudar a fazer essa comparação entre consórcio e financiamento, mas antes só passar por alguns pontos para entender como que a gente vai equilibrar ali as diferenças do consórcio e do financiamento para a gente conseguir comparar elas. Primeiro, vamos considerar que o consórcio ele vai começar no mês 0 e o meu financiamento ele só vai começar quando eu for contemplado. E por que essa diferença? Enquanto eu tiver com o meu financiamento ativo, eu já vou estar conseguindo utilizar o meu imóvel. Enquanto no consórcio, eu preciso esperar pela contemplação para ter o usufruto desse imóvel. Então, para equilibrar isso, a gente também poderia considerar que o aluguel que você está gastando no consórcio estaria sendo adicionado ao meu saldo patrimonial no financiamento, mas para facilitar o vídeo, a gente vai considerar que o financiamento só vai iniciar quando eu for contemplado com o consórcio. Segundo, qualquer valor financeiro que continue na sua conta vai estar rendendo CDI. Por que isso acontece? Tem dois casos. No caso em que eu vou ser contemplado no consórcio por sorteio, certo? O que significa que no financiamento eu teria que ter dado uma entrada para conseguir aquele crédito, no consórcio eu consegui sem precisar, porque eu fui contemplado através do sorteio. E o segundo caso é quando eu sou contemplado através do lance no consórcio. Por quê? Porque o lance costuma ser maior do que os 20% de entrada do financiamento. Então, se eu dei 50% da minha carta como lance no consórcio, significa que eu tenho 30% ali, vai a diferença entre a entrada de 20 e o meu lance de 50 para ficar me rendendo CDI. Se esse valor for menor por conta de um lance embutido, também vai ser considerado, aí é 5% que eu vou ter ali para me render CDI, enquanto no consórcio eu não vou ter esse valor. Terceiro e último ponto de atenção. Para as correções, tanto de INCC quanto de TR, a gente não consegue prever o futuro e saber exatamente qual vai ser esse valor. Então, para ser justo, a gente pegou uma média dos dois índices nos últimos 10 anos, sendo o INCC o valor anual, certo? Que é aplicado uma vez por ano a esse saldo devedor do consórcio, e a TR sendo aplicada mensalmente no saldo devedor do financiamento. E aí, com esses 3 pontos de discordância que tem entre os dois equilibrados, a gente começa a ir pelos cálculos e entender melhor a nossa planilha. Bom, então aqui está a nossa planilha. A gente vai começar comparando primeiro a contemplação no consórcio por sorteio e depois a gente faz a comparação por lance. E aí dá para ver aqui os dados, a gente equilibrou os dois dados tanto para financiamento quanto consórcio, sendo o valor de financiamento igual ao valor da carta, 1 milhão e 1 milhão para cada, o prazo igual de 180 meses, a taxa de administração, a gente escolheu uma taxa de administração mais baixa do consórcio, é capaz que o seu seja um pouco mais caro, mas a gente vai utilizar aqui 15%, e de novo aqui a gente tem o nosso INCC médio que eu comentei que teria, deu ali na casa de 6,64% ao longo desses últimos 10 anos. Já a TR, ela deu um valor bem pequeno aqui, deu 0,0057% ao mês, e esse vai ser o valor que vai ser aplicado ao nosso saldo devedor do financiamento. Então, primeiro, para mostrar o exemplo que geralmente é vendido, eu vou mostrar para vocês como que ficaria essa conta se a gente não tivesse o ajuste pelo INCC do consórcio, se a gente tivesse um consórcio que não se ajusta, que é como a maioria das pessoas faz essa simulação. Então, considerando que a gente vai zerar o INCC agora, vamos ver como que fica o fluxo desse meu consórcio, certo? Eu tenho a minha taxa de administração, que precisa ser zerada inicialmente, e aí eu vou pagando as minhas parcelas, que continuam constantes por não ter esse ajuste, até que zere, e aí depois eu vou zerando o meu saldo devedor. Na parte do fluxo de financiamento, tanto o saque quanto o price já é uma mudança, já é um fluxo comum, certo? Não tem diferença para um fluxo tradicional. Tenho o meu saldo devedor, tenho meus juros, minha amortização, a minha parcela, e eu vou zerando esse saldo ao longo dos pagamentos da parcela. E quando a gente vê o resultado de tudo isso, a gente vê que o consórcio, nesse caso em que eu sou contemplado no primeiro mês possível, certo? Então, fui a pessoa mais sortuda desse grupo e não tive a aplicação do INCC como índice inflacionário que corrige esse saldo devedor, ele vale muito a pena. Ele teve um custo aqui total de 1.150.000, enquanto o financiamento saque, que é o mais barato entre o price e o saque, certo?
ele teve um custo de 1.530.000. Então, é assim que é feita a maior parte das comparações entre consórcio e financiamento imobiliário. E por que isso é muito perigoso? Eu vou voltar aqui agora na nossa planilha e só colocar o INCC. Lembrando que eu ainda estou considerando que eu vou ser contemplado no primeiro mês possível. A única diferença é que esse saldo está sendo corrigido. E aí, quando a gente olha para os resultados, o consórcio já fica bem mais caro. Então, a gente passou de um valor ali perto de 950.000, foi para 1.877.000, ele já ficou menos vantajoso do que o financiamento saque. O financiamento saque teria ali um impacto total no meu patrimônio de 1.530.000, enquanto no consórcio seria de 1.647.000. O financiamento price ainda está perdendo para o consórcio, mas por muito pouco. E aí agora, se a gente quiser fazer uma simulação ainda mais real, ainda mais com dados que você pode esperar, a gente pode, em vez de considerar que eu vou ser contemplado no primeiro mês, você considerar que eu vou ser contemplado no mês 60, um terço ali do caminho, ainda teria um pouco de sorte envolvido, mas já é muito mais provável. E aí a gente vê nos resultados que o consórcio passa a ser algo muito menos interessante. Não por conta tanto do custo, mas principalmente pelo impacto no meu patrimônio. Qual que é essa diferença no impacto do patrimônio? Enquanto eu não tiver com o meu consórcio contemplado, eu não tenho financiamento. Então eu tenho um valor das parcelas do consórcio que estão sendo acumuladas na minha conta de banco, no meu CDB de liquidez diária, e esse valor ele vai crescendo de uma forma que no momento que eu for contemplado e pagar o restante do meu financiamento, já valeu a pena para mim ter guardado todo esse valor por tanto tempo e ter usufruto do imóvel no mesmo momento do consórcio. E aí, assim, eu tenho impacto financeiro muito menor. Então é aí que a gente começa a ver qual que é essa diferença do consórcio. É que eu sou muito dependente da sorte para que ele seja a melhor opção para mim. Primeiro, da sorte de eu ser contemplado e segundo, da sorte de eu ter um índice inflacionário fraco, principalmente nos primeiros anos desse consórcio em que o saldo devedor ainda é muito grande. Mas agora então vamos passar para a planilha em que a gente é contemplado por lance, porque ali dá uma flexibilidade maior para a gente entender se faz sentido ou não fazer esse consórcio. Passando aqui então para a planilha que a gente vai comparar a contemplação por lance com o financiamento imobiliário, vamos entender que esse lance que eu vou fazer vai ter uma parte que é embutida e outra parte que não é, né? Dar o lance embutido nada mais é do que usar uma própria parte da carta em si para eu conseguir compor esse meu lance. Lembrando que o maior lance entre as pessoas do grupo é quem vai definir o contemplado. Para utilizar um parâmetro bem realista, a gente vai considerar que você vai precisar dar 50% dessa sua carta como lance para conseguir, no meio de contemplação 1, esse seu imóvel. Até facilita as contas com financiamento, certo? Porque os dois vão começar no mesmo momento. Mas, em compensação, como esse lance ele é muito maior do que a entrada do seu financiamento, o cenário em que você faria os financiamentos, ele vai ter essa vantagem de ter esse dinheiro rendendo CDI, enquanto ele não for ser todo gasto no pagamento de juros e de amortização. Vamos olhar então agora como que ficam esses resultados. Quando a gente coloca aqui na aba da planilha, ele mostra que o meu custo total no consórcio continua sendo o maior de todos, entre as duas modalidades de financiamento. A diferença é que está bem mais próximo, certo? Como agora eu dei um lance e eu abati bastante do meu saldo devedor do consórcio, essa taxa de inflação não incidiu sobre um valor tão grande. Então tem essa vantagem sim no consórcio de você dar um lance alto, porque acaba que o que está sendo corrigido pela essa taxa do INCC acaba sendo um valor muito menor. Então, ainda não vale a pena o consórcio, mas já chega muito mais próximo das opções de financiamento. Até se você comparar na parte de impacto no patrimônio, na verdade o consórcio faz mais sentido que o financiamento price, mesmo tendo o valor ali de custo um pouco mais alto. Mas agora vamos considerar que você precisava ter um valor um pouco menor de dar de lance para conseguir contemplar essa carta. Aí a situação fica bem melhor para o consórcio. Se eu considerar 500 mil de lance, certo, para conseguir esse consórcio, ao invés dos 665 mil, aí dá para ver que fica ainda melhor a situação para o consórcio. Ele ainda é pior do que fazer um financiamento saque, mas ele já abre uma diferença ali bastante grande em relação a custo com o financiamento price. Em conclusão, dá para ver que é possível o consórcio fazer sentido, tanto na modalidade em que eu sou contemplado por sorteio, quanto a modalidade por lance. Tem cenários que é possível eu conseguir
ter feito um bom negócio quando eu comparo com financiamento. O que vai depender? Eu vou depender de sorte. Eu vou depender da sorte do meu lance ter que ser pequeno o suficiente, vou depender da sorte de eu ser contemplado no sorteio de forma mais rápida, eu vou depender da sorte do INCC ser baixo, o que é improvável em tempos como nós estamos vivendo hoje, mas é possível de acontecer. Enquanto no financiamento eu tenho uma certeza muito grande, que eu sei quanto eu vou precisar pagar, por quanto tempo eu vou precisar pagar, e aqui até uma informação extra para quem ficou até o final do vídeo, eu também posso portabilizar esse financiamento para outro banco, caso a taxa de juros caia. E aí assim eu consigo um valor ainda melhor para esse meu financiamento, enquanto no consórcio eu nunca vou conseguir fazer essa transição. Se restou alguma dúvida, seja sobre consórcio, seja sobre outro assunto financeiro, marca uma conversa com a Rio Claro, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Nós temos especialistas tanto em consórcio quanto em outros assuntos financeiros para te ajudar, tanto nesse seu planejamento quanto na gestão de investimentos, certo? Lembrando, nós somos uma gestora independente, não tem ninguém que paga a gente para falar bem ou mal para consórcio e vai ser um prazer te ajudar nessa decisão e muitas outras que vão vir no futuro. Então, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.